Bom dia, pessoal, tudo bem? Continuidade agora, a sucessão ecológica primária. Nós falamos um pouco na aula anterior sobre a sucessão ecológica primária, como é que ela acontece, que nós vamos de uma rocha nua até uma comunidade clímax. Lembrando que quando nós temos árvores vegetais de grande porte, de maior complexidade, essa comunidade clímax, para que ela venha a se estabelecer, pode ser, inclusive, que ultrapasse aí os 130 anos, que passe dos 150 anos. Por isso, dessa minha fala sempre de que nós precisamos aí manter o bioma em que nós vivemos, preservar o máximo que nós conseguimos, né? Até um pouquinho mais. Se a gente for um pouquinho além, a gente consegue preservar um pouquinho mais. Então, olha só. Aqui tem um esqueminha que mostra mais ou menos aí como é que funciona uma estabilização de uma comunidade. Então, olha só, no campo, na parte de cima, aqui eu vou até grifar para que nós possamos acompanhar todos juntos. Na parte de cima aqui, nós temos a idade, a quantidade de tempo, e aqui na parte de baixo, quais são aí as comunidades que nós conseguimos não, que a própria natureza consegue estabelecer. Então, olha só, em um ano, de 1 a 2 anos, nós conseguimos, a natureza consegue estabelecer aí uma pradaria. O que é uma pradaria? É uma comunidade onde não existem aí vegetais de grande complexidade. De 3 a 20 anos, consegue estabelecer aí os chamados matagais, que vocês podem notar, inclusive, que existe aí muito próximo da gente, tanto é que quando nós não cuidamos direito do quintal, ele torna-se um matagal em pouco tempo. Então, de 3 a 20 anos. De 25 a 100 anos, nós temos aí uma comunidade um pouco mais complexa, que aí nós já conseguimos alcançar os pinheiros, os que nós conhecemos mais aí são os pinheiros do Paraná, e inclusive a comunidade animal nesse tipo de comunidade, ele já consegue se estabelecer facilmente. E com mais de 150 anos, são os de maior complexidade aí, que nós temos os carvalhos, as nogueiras, que nós chegamos aí aos vegetais de grande porte e que dão os frutos verdadeiros. Tudo bem até aqui, segundo ano? Então, belezinha, vamos lá. Numa sucessão de rocha nua, olha aqui, nós temos a formação do desenvolvimento do solo numa comunidade pioneira e quais são as plantinhas que elas se estabelecem primeiro aí? Os líquens, os musgos e as plantas herbáceas, que são comunidades vegetais que não precisam de muito para sobreviver. Agora, no desenvolvimento de um ecossistema, que é aí uma comunidade clímax, que é uma comunidade completa, aí nós já temos as árvores, os arbustos e assim sucessivamente. Belezinha, então? Não se esqueçam de comentar lá no final do vídeo. Sucessão ecológica primária, olha só. Aqui eu trouxe para vocês na formação do solo em desenho, mas eu também quis trazer para vocês algumas fotografias para que vocês pudessem ver como eu fiz lá na primeira aula, tá? Nesse caso aqui, as espécies, elas são capazes, sim, de iniciar uma sucessão ecológica. Porém, espécies de pequeno porte e de desenvolvimento rápido, elas não precisam passar por um processo muito complexo de fotossíntese, por exemplo, tá bom? As espécies que são mais simples e mais resistentes às intempéries do tempo são as espécies que se instalam aí numa comunidade, numa sucessão ecológica primária, numa comunidade de rocha nua, por exemplo. Aí elas vão criando a condição para o aparecimento e instalação das comunidades seguintes. Então, temos uma rocha nua, e aí nessa rocha nua se instalam os líquens, e aí já tem uma espessura um pouquinho melhor do solo, e aí nós já temos as gramíneas, aí já começam a vir algumas, a vir algumas plantas, tudo isso com a ajuda aí dos nossos polinizadores, tá? Nada é por mágica. Então, nós temos aí alguns animaizinhos que fazem o transporte dessas sementes para que possam brotar nessa região.
Nós temos a ajuda do vento, da chuva também, para que possa realizar a reprodução desses vegetais, para que possam se transformar numa comunidade. Tudo bem até aqui? Belezinha, então. Aqui, olha só, eu já trouxe para que vocês pudessem ver uma comunidade clímax aqui. Tá bom? E aí, como é que funciona essa comunidade clímax? Tem a formação é formada a população que não vai mais se alterar. E ela também não altera o meio em que vive. Porque se ela não vai mais se alterar, ela também não pode alterar o meio, porque se ela alterar o meio em que ela vive, vai acontecer um desequilíbrio ambiental. E aí essas populações, elas começam a ter um equilíbrio muito dinâmico, as cadeias alimentares começam a funcionar muito bem, aí as teias alimentares começam a funcionar muito bem, e aí nós temos um elevado número de espécies e de nichos ecológicos. Lembra que eu falei com vocês já sobre essa questão do nicho ecológico? Então, elas já começam a fazer a instalação e a viver de maneira perfeita naquela região onde ela está vivendo. Já começa a saber onde tem os alimentos, ela já começa a fazer aí o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, e essa comunidade começa a ficar cada vez mais rica até a comunidade clímax, tudo bem? E a comunidade clímax, as últimas espécies se instalam nessa comunidade, porque já é uma comunidade completa, já é uma comunidade que está ok, já é uma comunidade que ela não precisa mais de alteração. As alterações elas podem até acontecer, mas quando essas alterações acontecem na comunidade clímax, que é o último nível de comunidade, aí já causa literalmente um desequilíbrio ambiental, tudo bem? E para cada tipo de ambiente físico, existe uma comunidade típica, uma comunidade possível, uma comunidade clímax possível. E isso falando de sucessão ecológica primária. Ok, primeiro ano, para dar o encerramento na sucessão ecológica primária, nós vamos ter aí a nossa última aula sobre isso lá no Zoom, além de lá na plataforma Zoom, que o endereço está aqui, mas além disso, eu ainda vou colocar isso lá na Class para que nós possamos aí tirar as dúvidas e eu também posso matar a saudade de vocês, não é mesmo? Então, assim, então vai ser na quinta-feira, 14 de maio, no caso amanhã, das 10 até as 10h30 da manhã. Tudo bem até aqui, gente? Então, espero vocês amanhã. Aqui está o link da reunião. Além do link, olha só, aqui está a senha. Eu espero todos vocês e até lá. Beijão, fiquem com Deus. Estamos orando por vocês.